Sei não, viu? Enfim, vamos começar, vai. Acho que, tipo, Vamos. já demos 3 minutos. Marcelo, vamos começar pelo Marcelo, Vamos. de Brasil e Portugal, não é isso? É isso É, aí, meu caro. Você passa o Você vídeo? passa o vídeo e Por depois a gente favor. vai para Israel. Um minutinho só. Portanto, a gente considerou o período de 2008 até 2017. tá bom. O referencial teórico que foi utilizado no nosso artigo, tem, entre outros autores aqui, o trabalho de Modigliani Miller, de 1958, que é um artigo seminal, que fala do impacto da estrutura de capital, do valor da empresa. A gente também conversa um pouco sobre as teorias de trade-off, custo de agência e de sinalização. A gente fala de maturidade da dívida, fazendo algumas considerações sobre as dívidas de curto e de longo prazo. E, finalmente, os fatores influentes. A gente aborda a questão dos fatores específicos da firma, os fatores setoriais, macroeconômicos e a qualidade das instituições, o que tem especial relevância em relação ao modelo metodológico que a gente fez uso para desenvolver o nosso trabalho. Falando, então, da metodologia, foi adotado o modelo linear hierárquico, que nós consideramos o trabalho de Caio e Kimura, de 2011, que utilizou esse mesmo modelo. A gente replicou, então, para esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, e utilizamos os dados da Thomson Reuters, também da FMI, Banco Mundial e Governance Indicators Dataset. A nossa amostra é composta por empresas brasileiras e empresas de Portugal. O intervalo considerado, como eu já falei anteriormente, é de 2008 até 2017. Os níveis que nós utilizamos no modelo linear são de firma, de setor e de país. Falando um pouco das variáveis, a nossa variável dependente, então, é a maturidade de dívida, portanto, a fórmula que a gente considerou aqui é dívida de longo prazo sobre a dívida total. Falando sobre as variáveis dependentes, a gente tem, para o nível da firma, tamanho, liquidez e oportunidades de crescimento. Para o nível setorial, a gente tem concentração de mercado e eficácia tecnológica. E para o nível país, a gente tem o crescimento do PIB, inflação e a qualidade das instituições. Tratando um pouco aqui das descobertas que nós fizemos com o trabalho, para o nível da firma, a gente percebe que empresas maiores tendem a ter dívidas de maior prazo, mais longas. A maior liquidez reduz a maturidade dessa dívida. Em relação ao nível setorial, a gente conseguiu encontrar que maior concentração de mercado leva a dívidas mais longas e, finalmente, aqui para o nível país, a maior qualidade das instituições em desenvolvimento financeiro tendem a estender a maturidade das dívidas. Fazendo, então, uma comparação com o Brasil e Portugal, a gente consegue perceber ao longo do artigo que, para o Brasil, a maior inflação, taxas de juros mais elevadas, promovem um encurtamento da maturidade de dívida, enquanto que para Portugal, mercados financeiros, o mercado financeiro mais desenvolvido apoia a existência de dívidas de prazo maior, dívidas de longo prazo. Tendências comuns que foram encontradas, tanto para o Brasil como para Portugal. Então, a gente percebe que a qualidade das instituições se mostra como algo fundamental. Tratando aqui brevemente dos pontos fortes do nosso trabalho, a gente faz uma comparação internacional, utilizando realidades que são bastante distintas, pegando um país sul-americano, um país europeu, porém, esses dois países não foram escolhidos por acaso, uma vez que Brasil e Portugal possuem uma
ligação histórica e cultural bastante estreita. Isso contribuiu para que a nossa análise fosse mais rica. Modelo linear hierárquico, a utilização desse modelo traz algumas virtudes para o trabalho que eu estou apresentando para vocês, porque ele permite que a gente faça a decomposição dos fatores que influenciam a maturidade do endividamento. No nosso caso, a gente utiliza o firma, setor e país, e com isso a gente confere maior robustez, maior detalhamento para o trabalho. Os dados utilizados são abrangentes, o intervalo é um intervalo generoso, aí, de 2008 até 2017, e ao longo desse período, houve períodos com maior estabilidade e também períodos com crise. E então, um ponto bastante interessante é que o intervalo permite enxergar a recuperação dessa crise que aconteceu em 2008. Como eu já falei na parte da metodologia, a gente consegue entender aqui alguns fatores institucionais e macroeconômicos a partir da escolha dos níveis que nós fizemos. E uma virtude que eu considero muito importante é a relevância prática. A partir das descobertas Acho que o som não está saindo nesse final aqui. O som estava meio fraquinho no final, apareceu o sinal aqui para mim, né, que a internet está fraca. Né? O sinal da internet está aqui aparecendo no meu monitor. Low system resources may affect your audio É o que quality. estava dando o mesmo problema que o meu, Rogério. Eu Desculpa, acho que gente. eu vou ter que fechar a câmera aqui para justamente privilegiar o áudio, né? Mas foi só o finalzinho, né? Acho que deu Só o para finalzinho, pegar. né? Deu para pegar, gente. Obrigado, Rogério. Uhum. Bom, como moderador, eu posso dar início aos comentários aqui, né? Eu achei o trabalho do Marcelo bem interessante, como eu já estava falando ali para vocês, né? Lembrou muito ali a minha época da minha tese de doutorado, né, Marcelo? Posso compartilhar a minha experiência, talvez isso enriqueça até um pouquinho o teu trabalho, então. A Por minha favor. tese de doutorado era com base, né, por que as empresas emitem ações na zona do euro, né? Sendo que naquela época as taxas de juros estavam nas suas mínimas históricas, certo? Então teve um período que as taxas de juros ficaram nas mínimas históricas lá, né? A partir de 2013, 2014, né? Com aqueles planos de expansão monetária dos bancos centrais, aqueles quantitative easing, né? Do Fed, do Banco Central Europeu, Banco da Inglaterra, Banco do Japão, todos esses bancos centrais, eles promoveram uma grande expansão monetária para cortar os efeitos da crise de 2008 e ainda para cortar os efeitos da crise da dívida dos países do sul da Europa lá em 2011. Então, eu fui lá para Portugal e fiz isso, esse estudo, né? Foi minha tese de doutorado. Fiquei um ano lá na Universidade do Minho, né? E a partir de 2016, Marcelo, você deve lembrar, né? Você deve ter pesquisado isso. O Banco Central Europeu promoveu, pela primeira vez na história, até onde eu sei, diretamente um banco central passou a comprar dívida corporativa. Porque até então os bancos centrais só compravam dívida soberana, títulos emitidos por países. E o Banco Central, obviamente, comprava títulos da zona do euro, né? Dos países da zona do euro, da Grécia, de Portugal, da Espanha, né? Para dar um suporte para as taxas de juros não dispararem nesses países no auge da crise. Então, esse programa chamou-se CSPP, né?
Corporative Sector Purchase Program, né? Você pode até pesquisar, teve muita coisa já escrita a respeito disso, e o efeito disso nos títulos da dívida de empresas da zona do euro. Qual que era o pré-requisito do Banco Central Europeu para comprar títulos de dívida de empresas? Isso foi inédito, tá? Foi um quantitative easing inédito. Primeiro, as empresas tinham que ser domiciliadas em países que adotassem o euro, né? E elas deveriam ser grau de investimento, ou seja, uma classificação BBB mais para cima, tá? Mas o efeito esperado pelo Banco Central era o seguinte: se eu compro os títulos de empresas que são investment grade, é o chamado spillover effect, né? Não sei se você já ouviu falar. O Uhum. spillover effect, o efeito se espraia, né? Digamos assim, por todo o mercado. Os fundos de investimento vendem os títulos high grade, né, para o Banco Central Europeu, e eles vão fazer o rebalanceamento de carteira comprando títulos de empresas que não sejam investment grade. Ou seja, os fundos demandando os títulos dessas empresas, em tese, as taxas de juros pagas por essas empresas começam a cair. E aí, essas Uhum. empresas veem também uma diminuição nos seus custos de emitir dívida. Tá? Então foi bem. E Tá. a minha tese de doutorado não era para emissão de dívida, era porque eu sou da renda variável, era na emissão de ações, tá? Então eu Uhum. questionava por que as empresas da zona do euro emitem ações se o custo histórico de se emitir dívida está nas suas mínimas históricas, digamos assim. E eu vi, Tá. eu levantei uma base de dados, é que eu peguei, você terminou em 2017, aquilo que eu vi, né? Isso, isso. Eu estiquei a minha base até dezembro de 18, né? Que foi quando eu terminei de escrever a tese. Então, eu peguei Tá. o CSPP ali inteiro, praticamente. Esse era um plano temporário do Banco Central Europeu, né? Durante todo esse período, o Banco Central Europeu comprou títulos com diversas maturidades, Marcelo, é exatamente o que você falou aqui. Uhum. Tinha títulos de empresas como Daimler, BMW na minha base de dados, né, que eram vencimento maturidade 2050. A Tá. Daimler, por exemplo, lembro bem, BMW, todas essas grandes alemãs, né, que são high grade, elas estavam emitindo dívida para 2050 com juros de 1% ao ano, certo? Então, É. Uhum. os gestores emitiam não para investir, emitiam justamente porque o custo de emissão estava baixo, É isso né? aí. Aí Uhum. você pensa, pô, a empresa emite dívida para pegar o dinheiro para investir. Não necessariamente, elas emitiam porque o custo estava baixo. Eu falei, vou ficar com caixa, vou reforçar meu caixa, esse custo baixíssimo, né? Não necessariamente isso provocou um aumento do investimento corporativo, essas emissões de dívidas. E olha, eu acho até que, eu me questionei depois, eu acho até que essas empresas fizeram um bom negócio, porque depois, quando as taxas de juros começaram a subir no mercado, Aham. ali depois pós-pandemia, Isso. provavelmente as taxas dessas empresas, dessas emissões, que eram a grande maioria tudo pré-fixado, e tinha muita perpetuidade também, inclusive, né? Você não vê o fenômeno da perpetuidade em dívida corporativa aqui no Brasil, mas é uma Sim. coisa comum lá na Europa, né? Perpetuidade é Hum. coisa comum na Europa, em título de dívida, né? Aqui no Brasil tem, até onde eu sei, né? Não, E isso eu até quando as abordo taxas de na juros dissertação. quando as taxas de juros começaram a subir pós-pandemia, provavelmente o preço dos títulos dessas empresas começou a cair. Elas até podem ter até recomprado esses títulos e obtido Uhum. lucro, né, nessa Exato. transação, né? Enfim, isso era uma distorção de finanças que aconteceu durante um certo tempo na Europa. Portugal também passou por isso, né? Que Uhum. alguns títulos portugueses foram comprados nessa época, né? E tem empresas portuguesas que são high grade, né? E a gente vê ali que em alguns momentos, por exemplo, até as taxas de juros beiraram negativo. A própria taxa de desconto do Banco Central Europeu, ela ficou em menos, se não me engano, em menos 0,5% ao ano durante cerca de uns 4, 5 anos, né? As taxas ficaram negativas, né? Isso. Então, eu acho que Uhum. é que você terminou a base até 2017. Em 2017, o CSPP que eu falei, ele começou em 16. Então, talvez Tá. você não tenha pego Não todos os capturei. pontos ali do CSPP na tua base, né? Mas teve isso também. Eu lembrei bastante do meu trabalho quando eu vi o seu. Ah, Não, e tem uma coisa interessante, vê Brasil hoje. Olha o que está acontecendo de recompra de títulos que foram emitidos na pandemia também.
Pois é, né? que é com taxa lá embaixo, a Pois 2% aqui no o Banco Central Brasil, errou a mão, né? Com a Selic a dois por com a cento. Selic a 2%, né? É, exatamente. Agora é a hora de recomprar o que foi emitido a 2. Agora eu É, fico então, pensando quem comprou a 2, né? Provavelmente não compraram a 2, mas compraram a 6, compraram a 5, né? Enfim, né? E foi e algo. outra coisa, tem muita perpetuidade na Europa, né? É um fenômeno que, como mesmo você concluiu, o mercado brasileiro é muito de curto prazo, né? É, Historicamente, de curto prazo, né? você não consegue emitir dívida de longo prazo aqui para a empresa, salvo honrosas exceções, né? E isso está aderente ao resultado que eu coloquei, que o fator de firma, né, os fatores específicos de firma são os mais relevantes aí na hora que você vai fazer no Brasil esse reconhecimento de maturidade. Então, falando um pouquinho agora da minha experiência, tá, Rogério, Marcelo e demais colegas, eu fiz o mestrado em dupla titulação, FEA, Universidade do Porto, Ah, e sei. isso, Do e foi lado ali nessa do época. Braga. Exatamente, exatamente ali do lado. E foi nessa época, então, que eu fiz a coleta de dados, por isso que a gente parou em 2017 ali, foi quando eu tinha os dados consolidados. Eu fui, em 2017 e voltei no começo de 2018. Então, a gente foi praticamente ali Então você contemporâneo. pegou o comecinho do CSPP. Você Isso. estava voltando, eu estava começando aí. Eu cheguei lá em Portugal no começo de 18. Então, a gente foi praticamente contemporâneo aí na nossa experiência. Uhum. E então, aí o que aconteceu? Eu acabei ficando um pouco afastado aí da academia por questões aí de saúde familiar e aí retornei recentemente e vou publicar esse material da dissertação, tá? Então, isso justifica aí essa base de dados com esse corte já um pouco Uhum. antigo, tá? Então, mas qual foi a ideia? A gente pegar empresas dos dois países para que a gente conseguisse fazer uma comparação das realidades. E justifica aí a escolha do Brasil e Portugal, claro, a conveniência de eu estar fazendo um trabalho ali dentro da Universidade do Porto, fazer todo sentido a gente fazer uma análise cross-country para contemplar os dois países envolvidos com o mestrado, né? Então, aí a gente pega um contexto de um país europeu ali, na zona do euro, e um país aqui sul-americano, e é possível fazer uma série de comparações. Bastante interessante o seu relato, eu notei várias coisas aqui que você falou, Rogério, e me reconheci também, a exemplo do que Você você lembrou, falou, né? em relação à experiência ali, quando eu estava fazendo a coleta de dados, essa análise toda aí, a gente passou aí por coisas semelhantes de fato, né? E aí a gente tem problemas crônicos no Brasil que impedem que a gente tenha um maior alongamento aí dessa maturidade. Então, você não tem uma certeza aí econômica, né, nem política eh, dê segurança para as instituições e para que você consiga aí fazer um aporte aí de longo prazo para emitir uma dívida. Então, a gente não consegue alongar bastante esse prazo. E, por outro lado, como você bem colocou, Rogério, a qualidade ali das instituições europeias, pegando Uhum. Portugal aí representando, é extremamente elevada em comparação com a nossa realidade aqui. Isso permite que esse prazo seja bem maior. Então, capturando essa questão dentro de setor, dentro de firma, e dentro de país, e colocando aí como uma virtude, e assim, eu suei bastante para aprender esse modelo linear hierárquico, mas realmente acredito que isso se tornou uma virtude do trabalho, porque a gente conseguiu fazer essa decomposição ao longo aí dos fatores e chegar nesse resultado. Foi bastante satisfatório aí, o resultado final, mas tem bastante coisa que dá para a gente mexer e você colocando nessas questões pós-pandemia, você colocando aí o CSPP como um elemento aí adicional para a gente colocar no trabalho, já me passaram várias ideias pela cabeça aí para incrementar aí novas pesquisas. Uhum. Legal, boa apresentação. Obrigado, Marcelo. Ah, Obrigado, Rogério, Marcelo e os demais colegas.
Agora, Marcelo, boa Vou tarde, Bárbara, tentar. boa Vou tarde, tentar. Patrícia. Bárbara e Patrícia. Qual eu coloco agora? Vamos na sequência? Acho que o da Bárbara é sobre inteligência artificial, não é? É isso? Então Isso. deixa eu só ver aqui. Tá péssimo. O artigo do Israel, acho que pela ordem de chegada, o Israel já estava aqui, Marcelo? Tem Colocar o problema não, artigo. pode falar o dela, tem problema não. Acho que vai ser por aí. Acho melhor você colocar aí, Rogério. Eu não tô. Aqui tá horrível a internet. Não vai, não. Tô tentando aqui. Qual deles seria primeiro? O Israel pela ordem de chegada? Israel chegou primeiro? O do Pode Israel é ser. o impermanent loss, essa, uma análise em impulso de liquidez? Isso mesmo. Isso. Deixa eu ver aqui então. O do Israel, depois o da Bárbara, tá aqui. Eu vou colocar aqui, né? Vamos torcer para o som. Eu vou desligar minha câmera para acho que isso deve melhorar o som, Olá, tá? pessoal, tudo bem? O meu nome é Israel e eu sou aluno de doutorado da Antes já começou a rodar o filme. Eu vou desligar temporariamente a minha câmera para privilegiar o som. Uhum. Vamos lá. O som não está saindo. Talvez você tenha fechado seu microfone. Acho que consegue dar um jeito no áudio, galera, senão prejudica aí o que o colega está falando. Bom, eu não estou ouvindo, né? O Espera aí, áudio. eu falei, Rogério, eu acho que você não conectou o áudio. Eu Tem que. estou ouvindo bem daqui, eu estou ouvindo bem. Ah, mas você não conectou para a gente ouvir. Quando tira do compartilhamento Hum. e na hora que você for abrir a tela para compartilhar, tem lá do lado direito Sound Share. Ah, tá. Vou fazer isso. Clica no Sound Share, ele aparece no. E desculpa, Certo. aqui a internet está péssima, eu não consigo. Se eu colocar, trava tudo. Pronto. Eu já coloquei. Eu já fiz isso. Tem que compartilhar o SoundShare. Uhum. É isso. Valeu. Agora sim. Obrigadão. Vamos lá. De novo. A PUC e a G Escola de Negócios. O trabalho que eu vou apresentar tem participação dos pesquisadores Rafael Batista, que é doutor e atualmente pós-doutorando pela Fundação Getúlio Vargas, e também do professor Marcelo Cabuz, que é professor do departamento da PUC, do IAG Escola de Negócios. O tema do meu trabalho é Impermanent Loss, uma análise em pools de liquidez. A motivação do meu trabalho
é justamente encontrar os caminhos possíveis para investigar o comportamento do impermanent loss nas pools de liquidez. E uma das motivações desse trabalho é o aumento das pools de liquidez, desse tipo de negociação no mercado financeiro. Somente para relatar, atualmente nós estamos numa escala aproximadamente de 89 bilhões de dólares. E perto do final de 2021, já chegando em 2022, a marca era de aproximadamente 170 bilhões de dólares em pools de liquidez. E aí o nosso objetivo desse estudo justamente é investigar o comportamento em pools de liquidez para os seguintes ativos: Ethereum e dólar, o USDT, Bitcoin e dólar, DAI e o USDT, lembrando que DAI também representa o dólar e a representação de dólar chama-se stablecoin, e BTC Ethereum e por fim AVE USDT. A nossa metodologia ela parte basicamente desse princípio. Nós começamos estudando os protocolos da Uniswap, tanto a segunda versão quanto a terceira versão. Após esse momento, nós partimos para uma pesquisa bibliográfica. Depois, nós coletamos dados de fechamento de mercado dessas criptomoedas diretamente da API da CoinMarketCap. Por fim, nós realizamos uma modelagem pelo método movimento geométrico browniano e calculamos o impermanent loss para esses pares de ativos. Os dados eles foram coletados através de um código Python do ano de 2021, do dia 1º de janeiro de 2021 até o ano de 2023. Com esses dados em mãos, nós realizamos a modelagem em linguagem Python do movimento geométrico browniano. Aqui nós temos alguns parâmetros que eu vou destacar melhor no dia da apresentação. Nesses slides eu quero apresentar para vocês a ideia de um pool de liquidez. Como que ele funciona? Basicamente, um pool de liquidez ele é composto de 3 blocos, vamos assim dizer. O primeiro bloco é composto pelo provedor de liquidez, o segundo bloco é a própria pool, e o terceiro bloco seria o investidor, o trade, a pessoa que está ali fazendo um swap de determinados ativos. Para que seja possível formar uma pool de liquidez, há necessidade de 2 ativos. O que acontece? O provedor de liquidez, o que ele faz é basicamente depositar os seus tokens, ou seja, as suas criptomoedas, com o objetivo de ganhar taxas. A própria pool de liquidez, ela faz exatamente esse trabalho. Ela é como se fosse um caixa eletrônico que recebe esses ativos e esses ativos estão ali 24 horas para que qualquer pessoa possa ir lá e fazer swaps de ativo. Então, o trade, o que ele faz é acessar a pool de liquidez e trocar o ativo A pelo ativo B. Consequentemente, quando ele realiza essa troca, ele paga taxas. E quando ele paga taxas, parte dessas taxas vão para o provedor de liquidez e parte delas vão para o próprio pool de liquidez. Bom, uma vez conhecidas as pools de liquidez, onde está o problema? O problema ele aparece quando nós temos essa paridade de ativos. Os ativos eles sofrem variações, volatilidade ao longo do tempo. E à medida que eles sofrem esse tipo de variação, o impermanent loss ele entra em ação. Então, o investidor, toda vez que faz um depósito de ativo e ele vê os ativos oscilando, isso significa que está acontecendo dentro da pool de liquidez um rebalanceamento das pools de liquidez e esse rebalanceamento gera como consequência o impermanent loss. E aí nós temos os nossos resultados preliminares para os nossos pares de ativos: Ethereum, dólar, Bitcoin, Ethereum, AVE, dólar e dólar. Nós podemos observar aqui nesse primeiro resultado preliminar, nessa estatística descritiva, que o ativo Ethereum, o USDT, e também o ativo dólar, eles apresentam um menor impermanent loss. Sendo assim, como nós estamos falando aqui de ativos
com um ativo são os ativos que apresentam os menores impermanent loss. Consequentemente, nós podemos analisar também e explorar que que o desvio padrão ele apresenta o seu menor valor para o Ethereum USDT. Já nesse resultado preliminar, ele já é uma fotografia do impermanent loss em um determinado período. Nós podemos ver que o ativo que apresenta os maiores picos de impermanent loss é o ativo Bitcoin USDT. O motivo para esses maiores picos, ele ainda requer dedicação e investigação. Nós temos que olhar tanto para volatilidade, velocidade de transação, taxas, volume. Porém, para esse primeiro momento, nós temos que o ativo Ethereum USDT é aquele que apresenta as menores perdas de impermanent loss e o Bitcoin USDT as maiores perdas de impermanent loss. Esse é um estudo que eu vou aprofundar no dia da apresentação. Muito obrigado. Ótimo. Agora encerrando aqui, então, a apresentação, com a palavra, então, o Israel. Opa, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Esse estudo de impermanent loss, quando eu submeti para o Congresso, ele estava uma coisa bem preliminar. Nós estamos evoluindo, né? Agora a gente está investigando outras pontas, como, por exemplo, nesse primeiro momento, nós olhamos somente para a questão de perda, mas também, conforme eu apresentei, vocês viram ali que tem uma possibilidade, quando a pessoa ela deposita, né, na pool de liquidez suas criptomoedas, o par de criptomoedas, ela também ganha taxas, né? Então, agora a gente está fazendo o lucro, o cálculo do lucro das taxas, porque também há as taxas recebidas, né? Então, está evoluindo. Um outro passo também que eu estou testando, conforme eu mencionei, nós estamos fazendo uma relação dentro da Uniswap. E a Uniswap, ela que tem a Uniswap é um grande, vamos dizer assim, um grande caixa eletrônico em DeFi, em finanças descentralizadas de criptomoedas. E lá para quando você vai colocar o seu par de ativos, você escolhe ali o range que você suporta, como se fosse um stop loss, tá? E aí a gente está trabalhando numa modelagem com machine learning para encontrar, teoricamente, junto com a análise de volatilidade, encontrar esse melhor stop loss para os determinados ativos, olhando para uma série histórica. Claro que a gente não quer prever nada, a gente só quer encontrar o melhor comportamento para determinada volatilidade de um ativo. Então, assim, é um estudo que requer muita dedicação, né? Tem ainda pouco artigos acadêmicos, né? A gente não encontra, mas já estão saindo algumas coisas, e é um estudo que requer bastante dedicação. A gente está feliz com esse trabalho, estamos evoluindo e é um prazer estar aqui com vocês, aqui compartilhando. Foi bem o início, né? Mas tem que ser feito, né? É importante. Não, legal, obrigado pela participação do Israel. Um tema interessante, né? Atual, né? Cada vez mais as criptos, né? E os tokens, né? Estão tomando lugar na carteira dos investidores como ativos, né? Recentemente, né? Israel, não sei se destoou um pouco do teu objeto de estudo, a própria B3 já começou a negociar os contratos futuros de Bitcoin, né? Que isso também realmente mostra como os traders, né, de Bitcoin e os investidores, eles buscam uma certa proteção, uma certa forma de hedge, né, negociando, Sim, montando sim, posições, né? Não sei tem. se isso tem muito a ver ali com, porque o teu negócio é mais o pool de liquidez, né? Então, O que acontece? Bom, outro ponto que eu esqueci de comentar com vocês, esse primeiro foi uma modelagem, agora a gente está trabalhando com dados reais também. Nós estamos trabalhando com dados reais vindo diretamente da pool de liquidez, né? A gente tem interesse, claro, porque o hedge é um tema que requer você fazer, né, esse trabalho. Não tem por que você não fazer o trabalho. É muito chamativo, uhum, uma vez que a gente vai estar trabalhando com ativos de bastante volatilidade, e é um mercado que cresce. Até para acrescentar aqui, com o Drex, né, uma das perspectivas aí, as aplicações do Drex brasileiro são as pools de liquidez. Por quê? Porque uhum, a liquidez ela tem uma coisa muito interessante, que eu não posso afirmar isso, né? Vocês que são do mercado, professores que estão trabalhando aí com a IPO de perto, né?
é uma crítica da venda a mercado, né? Então, muitas pessoas têm aquela questão, bom, será que essa venda a mercado, de fato, ela foi a mercado mesmo? Será que a corretora, em algum momento, está comendo alguma coisa, né? Tem sempre Uhum. essa conversa, eu não posso afirmar. Mas as pools de liquidez, elas nos garantem que uma venda a mercado ela acontece, porque fica tudo registrado em blockchain. Então, você consegue ter acesso, inclusive, a uma determinada venda. E esse é um tema que eu digo chamativo, né? Um dos interesses do Banco Central brasileiro, do Condrex, é aplicações em pools de liquidez, a facilitar câmbio, negociação de câmbio swap de forma muito rápida, né? Então, assim, a gente vai conseguir trocar real para dólar de forma instantânea, sem ter que passar com uma burocracia de você, talvez, numa casa de câmbio comprar dólar. Então, as pools de liquidez ela vem para isso também, o que vai reduzir as taxas de negociação e talvez até a IOF. Eu não posso falar que vai reduzir, porque quando a gente fala de taxas, mexe com outros patamares que não cabe somente a uma pesquisa científica. Então, assim, tem bastante aplicação, um tema atual, um tema prazeroso de estudar. E é isso, agradeço aí a vocês. Se alguém tiver alguma coisa para colocar, eu ficarei feliz, porque às vezes você está fazendo alguma coisa e você fala, cara, teste isso aqui. Como Red mesmo, eu apostei, nós vamos testar sim. Israel, Marcelo falando com você aqui, só queria te elogiar na apresentação do vídeo que você enviou, tá? Assim, a forma como você fez os apontamentos ali, ao longo da apresentação ajuda bastante do ponto de vista de entendimento didático, foi bacana, foi muito bem feito. Obrigado, Marcelo. Sem dúvida, foi legal, né? Ele apontando ali nas setinhas na apresentação do PowerPoint, deu uma boa amostra ali, né, do caminho, né, que os traders têm que fazer. E depois para onde vão as taxas, fiquei acompanhando ali o desenho das setas que ele fez, ficou bem legal realmente mesmo, né? Ah, que bom, que assim, para mim foi uma surpresa, porque eu preparei dois slides, né? Eu imaginei que Uhum. aqui ontem eu participei da apresentação pela manhã com o professor Marcel, estava na apresentação, e aí eu vi que era o vídeo, eu falei, pô, eu estava com duas apresentações, né? Mas foi perfeito e está tudo certo. Acho que eu consegui passar o conceito, né? O que a gente está fazendo. Legal. Alguém gostaria de mais alguma contribuição para o Israel? Marcelo, Alan, Bárbara? Eu só sei que, tipo, eu estou no mercado financeiro há mais de 20 anos, né? Passei por Itaú, por Safra, pelo HSBC, e os custos de transação é o maior problema hoje. E vai virar transparente, né? Vocês sabem que tem regra agora que esses custos vão aparecer. Então, o Aham. spread bancário vai ser divulgado. E aí vai ganhar quem cobrar menos. É isso, E mercado competitivo. É isso. mas tem que ser assim mesmo, tem que ser assim Ser, mesmo. Eu trabalho num family office, a gente é transparente. A é isso. gente cobra a taxa de gestão que sai do cliente e cobra e dá a melhor taxa para ele na aplicação. Então, o menor spread possível na LCI, LCA, qualquer ativo financeiro que a gente tenha. Então, bem legal. Parabéns aí pelo trabalho, Israel. Ó, obrigado. Olha, nas próximas apresentações eu vou desligar minha câmera, porque a minha internet está começando, porque aqui no Rio também está chovendo bastante, e tá onde eu moro, e aqui está travando para mim, mas eu estou assistindo, tá, pessoal? Sem problema. Ótimo. Então, agora nós vamos colocar o da Bárbara. Marcelo, certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar o da Bárbara aqui. Eu estava com o da Bárbara também aqui já. Vamos colocar aqui. Ver artigos, de novo entrando aqui. O da Bárbara é The Application of Artificial Intelligence. Eu vou colocar aqui na outra tela, tamanho maior. Aqui, colocar aqui na tela grande e vou compartilhar para vocês. Olá, tudo bem? Boa tarde. Começou já e eu ainda não compartilhei. Bom, agora sim. Pronto, agora sim. E o som já está compartilhado também.
Então, o meu trabalho foi feito junto com a minha colega Tamara e o nosso professor Sampaio, nós somos da PUC aqui de Porto Alegre. E nosso tema, então, é sobre a utilização da inteligência artificial no gerenciamento de um portfólio de investimentos voltado para a aposentadoria, né? Então, a gente juntou essas duas temáticas, né, da inteligência artificial, que hoje, né, cada vez mais as pessoas estão, né, usando ela para diversos recursos. Então, que ela possa servir, né, como é que ela pode ser usada, então, voltada para o planejamento, então, né, da aposentadoria. Aí na introdução, então, né, a gente trouxe aqui que hoje cada vez mais, né, as pessoas estão usando, né, estão na verdade pensando sobre a sua responsabilidade, gestão dos seus recursos financeiros, pensando também como é que vai ser a sua aposentadoria. Então isso é uma preocupação cada vez maior, né, até mesmo porque a sociedade ela está envelhecendo mais, né, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então as pessoas estão cada vez mais preocupadas, né, com o seu futuro, como é que vai ser feito, né, a sua questão financeira. Então, por conta disso, também a gente trouxe nessa importância de pensar na aposentadoria na introdução. Aí, com isso, também os avanços tecnológicos, né, toda essa revolução que teve, então, da inteligência artificial, né, acaba que as pessoas também ficam pensando, né, como é que a inteligência artificial pode, então, contribuir, né, aos recursos financeiros, né, visto todo o serviço de personalizado dos perfis dos clientes, né, tudo que pode ter de dados, de tudo que a inteligência artificial pode acumular ali de informações, né, das pessoas, né, no seu sistema. Então, como é que isso pode, né, contribuir, né, para o planejamento ali das pessoas idosas, né, como é que pode contribuir para pensar, né, planejar a sua aposentadoria. Então, né, a gente também colocou aqui, né, que os serviços, né, alguns sistemas de inteligência artificial são mais direcionados para usuários idosos, né, devido à menor taxa de utilização do serviço bancário. Acaba que essas pessoas também, elas têm uma certa ali, dificuldade, né, muitas vezes, de se adaptar, né, a toda essa revolução que teve, né, então tecnológica. Então isso também é algo que a gente tem que pensar, né, de que forma que a inteligência artificial ela pode contribuir para o planejamento da aposentadoria, mas também de uma forma que possa, né, ser um serviço bem personalizado e acessível assim nessas pessoas que muitas vezes acabam tendo mais dificuldade também de se adaptar com todas essas mudanças da tecnologia, né, e a dificuldade ali de mexer num aplicativo muitas vezes ou num site, né? Então isso também, né, a gente trouxe ali uma preocupação na introdução. E também basear ali na consultoria robótica e inteligência artificial no aprendizado, então, de máquina, né? Acaba eliminando, reduzindo ali a necessidade da intervenção humana. Então, além de tudo isso, né, a inteligência artificial, ela vem também para ajudar nesse sentido, né? Que cada vez menos vai precisar ali, né, do ajuda de intervenção humana, né? A máquina acaba sendo inteligente o suficiente para poder facilitar todo um processo, né, que muitas vezes acaba sendo muito mais burocrático, muito mais longo, quando ela tem uma intervenção humana, né? Então a máquina ali, ela acaba, né, a inteligência artificial acaba contribuindo nesse sentido também, né? Ela facilita, então, né, muito mais, além de ela poder acumular mais informações ali dentro do sistema, né, ser todo um sistema personalizado com todas as informações ali, ela ainda acaba, né, facilitando ali de não precisar ter uma intervenção humana. Então, né, diante disso, a gente pesquisou ali na literatura, né, e percebeu que ainda carece de estudos, né, que tragam ali os impactos da inteligência artificial no público da terceira idade, principalmente para entender ali de que forma a inteligência artificial pode ser usada de uma maneira assertiva, né, pode contribuir da melhor forma possível, né. Então, a gente percebeu que ainda faltava estudos com essa temática, né. E aí, diante disso, nosso trabalho, então, teve como objetivo verificar a utilização da inteligência artificial na gestão de um portfólio de investimentos voltados para a aposentadoria. E como problema de pesquisa, então, a gente trouxe, né, qual a influência, então, da utilização da inteligência artificial num portfólio de investimentos voltados para a aposentadoria. E aí, aqui no referencial teórico, né, ele foi dividido nessas 4 partes, então, né, o planejamento financeiro para a aposentadoria, que daí a gente trouxe mais ali sobre todos os desafios que teve, né, do planejamento de aposentadoria, né, como é que no Brasil ainda, né, pouco se fala sobre esse planejamento de aposentadoria, o uso de inteligência artificial, né, e ainda assim, mesmo no mundo, assim, também, né, ainda alguns países ainda já está sendo um pouco mais utilizado, mas no Brasil ainda, né, existe também toda aquela questão, muitas vezes, as pessoas não ter recursos suficientes, muitas vezes o idoso também acaba sustentando muitas pessoas de dentro de casa, da família, né, então a sua aposentadoria ele acaba sendo muito útil para todos de dentro da casa, então tem toda essa questão também financeira, né,
que o Brasil tem, né, de dificuldades, muitas vezes, de juntar dinheiro, de conseguir se planejar, de conhecimento de finanças, né? Então, nossa parte da introdução, do referencial teórico, a gente trouxe mais nesse sentido, né? E depois da inteligência artificial com viés comportamentais, né? Então a gente eu trouxe aqui que ele teve um destaque na década de 70, né? Também teve a teoria da perspectiva, que ela traz também sobre as decisões, sobre condições de risco, né? Teve, na verdade, como objetivo, assim, de compreender como as pessoas tomam decisões, né? No contexto de mercado financeiro. Então, a gente trouxe, né, essa parte ali do referencial teórico mais nesse sentido. E depois sobre o robô advisory e a inteligência artificial e a aposentadoria, né, do quanto ela pode ser importante, né, quanto a máquina ela contribui, né, para esse planejamento financeiro, como ela pode ser importante, né, então como a inteligência artificial pode contribuir nesse sentido. Então a gente trouxe mais esse sentido, assim, né, do quanto esse avanço da tecnologia, né, pode contribuir de muitas formas, né, para o planejamento financeiro de aposentadoria e como é que eles podem ser utilizados. E depois sobre os benefícios e desafios, né? A gente trouxe aqui também sobre alguns desafios que são encontrados, né? Muitas questões acabam sendo envolvidas de segurança, de ética, né? E também dos benefícios ali por ser uma maneira mais sustentável também, uma maneira mais prática, né? Então, mais nesse sentido que a gente trouxe essa parte do referencial teórico. Então, no nosso método, né, a gente fez ali uma busca toda na literatura, né? A gente também usou ali o Scopus para fazer uma pesquisa, né, sobre inteligência artificial e aposentadoria. A gente encontrou poucos estudos ainda, foram no total 26, e desses 26, a gente ainda fez um filtro e sobrou 6 que estariam dentro dessa temática, né? Então, percebe-se assim o quanto ainda é uma área que precisa ser mais explorada e também é uma área que está muito em alta, né? Tanto na questão de aposentadoria quanto na questão da inteligência artificial, né? Que também veio uma revolução ali, né, dessa área tecnológica e veio para ficar, né? Então, são duas áreas, assim, extremamente importantes, né? Mas que ainda falta estudo, falta pesquisa, né, nessa área. Então, para a gente alcançar ali o nosso objetivo dessa pesquisa, né? Então, foi feita uma pesquisa documental e também essa revisão sistemática, que contribui ali para ficar mais completo nossa parte, né, de literatura. Então, através desse método, ele foi pesquisando as principais revistas internacionais, né, o uso de inteligência artificial, gerenciamento de investimentos voltados para a aposentadoria, e foi feito também, né, através de estudo, então a gente montou também um quadro ali com os principais achados, né, mas ainda assim, né, bem dentro dessa temática mesmo, ainda a gente não encontrou estudos assim que tivesse, né, com essa visão assim desse planejamento financeiro que a gente trouxe. E aí, sobre algumas implicações, né, a gente percebeu ali que ainda falta envolvimento humano no planejamento financeiro, né, que pode levar a uma preocupação crescente entre os investidores, que exige também maior atenção, né, da parte de políticos, um cuidado também com a questão da ética, que é extremamente importante, segurança de dados, armazenamentos dentro da inteligência artificial, né, e também sobre a inteligência artificial e o robô, que podem ter uma grande contribuição, então, no planejamento ali de aposentadoria, além de ser mais econômico, prático e sustentável. E é isso, obrigada, pessoal. Juntei 207.500. Ótimo, né, pessoal? Deixa eu ligar minha câmera agora aqui. Bom trabalho da Bárbara, né? Um tema super atual, inteligência artificial. Tem muito pouca coisa. Outro dia estava até questionando com gestores em palestras, em cursos, né? Nos cursos de finanças. A inteligência artificial vai substituir os gestores de fundos com o tempo, né? Será que a inteligência artificial consegue criar teses de investimentos mais interessantes? O que vocês acham? Acho que É o novo caminho substitui. do mundo dos Acho que vai. investimentos? Já Acho que está. substitui os que não souberem utilizar a inteligência artificial. Mas já está se usando bastante a inteligência artificial no mundo dos investimentos, né? Para alocações de carteira, carteiras mais eficientes, carteiras para determinados perfis de risco, né? Como a Bárbara falou, né? Uma É pessoa de verdade. 80 anos, né? Fala, ó, perfil, pessoa de 80 anos, renda tal, situação familiar, né? Que tipo, essa pessoa não pode investir em ativos de risco, né? Ela tem que cuidar da aposentadoria dela. Então, a inteligência artificial vem em boa maneira auxiliar e eu diria, né? Às vezes até
a gente pensa que pode tomar lugar de gestores de fundos, né? Gestores de carteira, né? Enfim, né? É um novo mundo, é um novo tema que está começando a tomar cada vez mais corpo nas pesquisas e também no mercado, né? E também no mercado, né? Eu Eu sou dessa. concordo com você. Ah, desculpa. Ah, não, só ia comentar. Eu concordo com o Rogério. A gente teve um analista lá na Family Office que a gente trabalha, ele programou em Python um robozinho que ele fez tirando informações da IA, porque a IA traz as informações das fórmulas, né? E ele fez uma carteira melhor, ótima, uma carteira ótima, melhor do que a nossa da gestão, que a gente faz a nossa carteira sem utilizar robô nenhum. E a carteira foi gerada com alfa muito maior do que o alfa que a gente tem na nossa carteira. Aí a pergunta que vem, será que isso vai mudar o futuro da gestão? Pode até ser, que vá sim, mas é muito rápido, porque ele observa os retornos passados. A diferença é como pensar no futuro, porque você não sabe o que vai acontecer no mercado para frente. É essa questão que eu acho que tem que ser resolvida aí. Enfim, é isso. Desculpa aí. Você tocou um ponto importante, né? Então, essa é uma limitação ainda, né? Da inteligência artificial. Ela vai montar a carteira com base no que aconteceu no passado. Aí entra o feeling do gestor, né? Aí pode entrar o feeling. Bárbara, diga. Não, primeiro eu queria agradecer vocês, né, pelo trabalho, oportunidade de estar aqui no SEMEAD, mas, assim, eu sou dessa área da inovação, né, a linha que eu sigo ali, meu doutorado foi na linha de inovação. A minha colega Tamara, ela trabalha, a tese dela na área de aposentadoria, ela é mais voltada para a área de finanças, eu sou mais voltada para a área do marketing, né, mas aí a gente fez esse trabalho junto, a gente resolveu unir nosso conhecimento, né, minha parte da parte de inovação e ela da parte dela de conhecimento de aposentadoria e de finanças. Mas, assim, uma coisa que a gente percebeu bastante, assim, na literatura, né, é o quanto ainda carece de estudos nessa área, né, da aposentadoria, de inovação, da inteligência artificial, né, e até mesmo, assim, do quanto ainda a gente está, assim, precisando, né, fazer mais pesquisa para ver como é que pode contribuir para essa parte de aposentadoria. Quando eu fiz meu referencial ou a resolução temática ali, eu fui procurar, né, e eu vi que tinha pouquíssimos estudos ainda que falassem, né, nesse sentido, e os que falavam, assim, estavam ainda bem limitados, assim. Claro, essa pesquisa que a gente fez, a gente trouxe para o CBAT, né, foi uma disciplina que a gente fez no doutorado, mas a gente ainda quer publicar e melhorar um pouquinho também o nosso artigo, né, para publicar, mas foi algo assim que a gente percebeu também. Legal, legal. Parabéns, Bárbara. Bom, ótimo trabalho, né? Um tema super Obrigada. atual e que ainda tem muito, né, a se desenvolver, né? Muito a se falar ainda sobre inteligência artificial e a gestão de recursos e a gestão de carteira. Sem dúvida, é um dos temas que mais a gente vai debater nos próximos anos, né? O uso da inteligência artificial no mercado financeiro. Eu acho que é um dos temas. É, Quem está com diretamente envolvido no certeza. mercado financeiro, com gestão, com alguma coisa, não vai poder escapar do debate nesse tema, né? Nos próximos anos, É, né? E aí Legal, vem alguém. as startups, né? E aí vem as startups. Qual vai conseguir ganhar na Hum. frente? Legal, legal. Alguém gostaria mais de contribuir para a Bárbara? Ótimo, né? Então, o próximo artigo, né? Nós temos ainda dois, né? Acho que dois artigos ainda, né? Deixa eu Rogério, não está saindo o áudio, não, tá?
Seminário de Administração de 2024, artigo Decisões Financeiras em Situação de Pobreza, Perspectivas da Economia Comportamental, autoria de Patrícia Marques e Trícia Pontes, da Universidade. Dá uma pausa, vocês estão ouvindo bem? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Sim? Ótimo. Então, voltando à reprodução. Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. A pobreza é um fenômeno complexo que afeta cerca de 1,1 bilhão de pessoas em todo o mundo e envolve não apenas a falta de recursos financeiros, mas também a limitação de controle sobre a própria vida e oportunidades. Nesse aspecto, a economia comportamental ajuda a entender como os fatores psicológicos influenciam as decisões financeiras em situações de pobreza. Os estudos mostram que os aspectos como a pressão por necessidades imediatas, a ansiedade e a falta de educação financeira prejudicam a capacidade de tomada de decisão racional, perpetuando o ciclo da pobreza. Desta forma, o presente artigo buscou compreender e mapear a literatura existente sobre a tomada de decisão financeira em situações de pobreza a partir da perspectiva da economia comportamental, evidenciando as principais teorias e metodologias utilizadas na área. No referencial teórico, percebe-se que a pobreza é um desafio persistente e o seu conceito varia ao longo do tempo, refletindo realidades sociais diversas. Inicialmente vista apenas como uma questão econômica, hoje a pobreza é entendida de uma forma multidimensional, com 3 abordagens principais: a pobreza absoluta, relativa e subjetiva. Os pesquisadores mostram que intervenções baseadas na economia comportamental podem efetivamente melhorar a vida das populações vulneráveis, uma vez que essa área de estudo analisa como os fatores psicológicos e sociais afetam as decisões. Em situações de pobreza, a escassez não é apenas financeira. Ela impõe custos cognitivos que dificultam as decisões racionais e aumentam a aversão ao risco. O conceito de deflexão do ego, proposto inicialmente em 1998, sugere que a força de vontade é um recurso limitado, o que complica ainda mais a tomada de decisões. Além disso, viver em situação de pobreza gera um estresse crônico, afetando a saúde mental e a autoeficácia, levando a decisões que parecem irracionais. Estudos recentes mostram que a pobreza está associada a maiores taxas de transtornos mentais, o que, por sua vez, influencia decisões econômicas de curto prazo, dificultando a capacidade de poupar e a consideração de benefícios futuros. Esses fatores complexos indicam a necessidade de políticas públicas que abordem tanto os aspectos econômicos quanto psicológicos da pobreza. Para a construção da pesquisa, utilizamos o método de pesquisa bibliométrica, que busca mapear e quantificar as produções científicas utilizando técnicas matemáticas e estatísticas. Os dados foram coletados na plataforma da Scopus, um banco de dados multidisciplinar reconhecido, onde foram encontrados 2.283 documentos utilizando os termos pobreza e economia comportamental e tomada de decisões em todos os campos de pesquisa. Após filtrar por áreas relevantes, palavras-chave e excluir documentos como conferências e capítulos de livros, o total foi reduzido para 349 artigos revisados por pares. A ferramenta utilizada para a análise dos dados foi o Bibliometrics, que faz parte do pacote do RStudio de acesso gratuito. Ele permitiu explorar indicadores como o número de publicações por ano, por país e citações. Em seguida, foram analisados os 20 artigos mais influentes com base em citações e no fator impacto SJL, excluindo aqueles fora do escopo da pesquisa. Na análise dos resultados, identificou-se um crescimento da produção científica a uma média de 14,59% a partir do ano de 2002, tendo-se o seu pico em 2022 com um total de 43 artigos. É importante destacar que para o ano de 2024, apenas os 6 meses iniciais foram considerados, o que pode sim ter impactado na quantidade de publicações, com isso sugerimos que seja feita uma nova busca ao final do ano. Porém, esse crescimento ao longo dos anos indica um aumento no interesse acadêmico e na relevância desse tema. Na distribuição geográfica, os Estados Unidos lideram em produção e citações, seguidos pelo Reino Unido, China, Alemanha e Itália. Observa-se também um predomínio de colaborações nacionais e internacionais, demonstrando que o conhecimento na área está sendo reconhecido, compartilhado não apenas com os pares internos, mas também com seus colegas de pesquisa externos.
Na análise dos periódicos, identificamos 244 periódicos envolvidos, demonstrando uma diversidade de publicações e uma disseminação do conhecimento. Embora poucos periódicos concentrem um número significativo de artigos, e para isso chamamos a atenção para a plataforma que continha a maior quantidade de pesquisas encontradas, que tinha um fator de impacto menor que 1, enquanto outros periódicos que tinham um fator de impacto muito maior não tinham tantos artigos assim. Já se tratando dos autores mais produtivos, Lisa Genation e Dan Spears se destacaram, evidenciando a relevância das pesquisas empíricas que exploram como a pobreza afeta a cognição e a tomada de decisão. A autora Lisa, ela concentra as suas pesquisas na influência da economia comportamental no desenvolvimento infantil, na influência da renda familiar e o papel dos pais no desenvolvimento cognitivo. Já o Spears concentra suas pesquisas nos efeitos da pobreza sobre a tomada de decisão, incluindo os comportamentos impulsivos e os vieses cognitivos que afetam os indivíduos de baixa renda. A análise dos termos frequentes identificou que o termo que mais se repete é o decision making, ou seja, tomada de decisões, focando no comportamento humano e nos estudos de gênero. Além disso, a rede de concorrência de palavras revela subgrupos temáticos, como interseção entre economia comportamental e políticas públicas, além de fatores psicológicos e sociais que influenciam decisões no geral. A análise bibliométrica, ela mapeou não apenas a produção científica, ela também forneceu insights valiosos para a formulação de políticas públicas. De que forma? Através da identificação das principais temáticas, como arquitetura de escolha, impacto de escassez financeira e interações comportamentais, é possível que os governos criem intervenções de autoafirmação para que as populações mais vulneráveis e carentes aceitem melhor as políticas e programas de redistribuição de renda. Por fim, os resultados indicam a necessidade de um entendimento mais profundo das interações entre os fatores econômicos, sociais e comportamentais. A literatura aponta que intervenções simples, adaptadas ao contexto dos indivíduos, podem gerar mudanças comportamentais significativas, oferecendo uma promessa para a redução da pobreza e a promoção do bem-estar. A pesquisa sobre a economia comportamental se revela assim como uma ferramenta essencial para enfrentar os desafios das tomadas de decisões em condições de vulnerabilidade financeira, e a educação financeira também pode ser uma ferramenta transformadora para romper o ciclo da pobreza. Muito obrigada pela atenção. Acabamos por aqui. Obrigado, então, a presença da Patrícia, um ótimo trabalho, né? Estou aqui compartilhando aqui. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Patrícia, fique à vontade. Não sei se ela está conseguindo conectar. Não, eu estou aqui. Uhum. Esse trabalho, na verdade, ele surge a partir da nossa observação dentro de um projeto de extensão, né, onde nós estamos acompanhando algumas mulheres de baixa renda aqui da região, do Sertão do Pajeú, e a gente observou como elas têm uma dificuldade não só em compreender sobre as finanças pessoais, mas também de tomar decisões que não prejudiquem a longo prazo. E aí, com isso, a minha orientadora propôs da gente entender também como a literatura está tratando essa tomada de decisão. Legal, é bem interessante esse trabalho, né? Tomada de decisão. Alguém gostaria de contribuir um pouquinho? O trabalho da Patrícia? Fiquem à vontade para. Quem gostaria? Bom, bem interessante esse trabalho da tomada de decisão, né, Marcelo? Né? Aqui a gente tem
Vamos lá. Não, acho que eu vou fazer um comentário. É a questão de finanças pessoais é um negócio que afeta qualquer segmento. Eu sou CFP, eu tenho o certificado de planejador financeiro, Uhum. mas a gente vê que afeta desde a pessoa mais pobre até a pessoa mais rica, porque é uma questão de controle de gastos, né? E como não gastar mais do que você ganha de receita. Então, é complicado. Eu acho que na baixa renda mais ainda, porque gera ansiedade, né? Por causa da questão. Então, bom trabalho, eu gostei. A gente teve algumas situações típicas nos últimos anos, né? Que, por exemplo, na pandemia, muito desse segmento perdeu renda, né? E aí tiveram os auxílios emergenciais pagos pelos governos, né? Não foi apenas no Brasil que isso aconteceu, né? Foi ali também nos Estados Unidos, né? Ou seja, esse era um segmento mais exposto, né? Era um segmento da população que estava muito mais exposto e provavelmente é um segmento, obviamente, da população que não teve acesso à educação financeira, que é cada vez mais necessária, né? Vários até projetos de trazer a disciplina de educação financeira ali para até para o ensino fundamental, né? Seria interessante até as crianças já desde cedo começarem a falar disso, né? A tratarem aprenderem a tratar o dinheiro, né? Como e exatamente então, né? Um trabalho bem interessante, né? Um tema também muito atual que se discute isso muito mais para frente. Não sei se foge um pouco do teu foco, né, Patrícia? A gente tem aquelas situações, né, de microcrédito, né? Que isso aí gerou até prêmio Nobel, né, com o Yunus, né? Aquele Grammar Bank lá de Bangladesh, né? Que foi um caso, né? Que o banco dele se especializou em conceder crédito para essas empresas em situação de pobreza, né? Coisa que os bancos tradicionais não concediam. E justamente isso, as pessoas com acesso a esse dinheirinho, né, esse microcrédito, elas começam um pequeno negócio e começam a gerar renda. A ideia era essa. Então, essa ideia do microcrédito que surgiu lá em Bangladesh, né, rendeu um prêmio Nobel ali para o Mohamed Yunus, né, o prêmio Nobel da Paz, né, ali com o que ele promovia ali justamente com esse segmento da população. Bem interessante, né? As decisões financeiras nesse segmento, né? Fiquem à vontade para contribuir. Se eu não me engano, Rogério, a, o governo já emitiu lei que a educação financeira para os jovens, as escolas públicas, tem que ter uma matéria específica em relação a isso para os alunos. E a gente teve uma situação em que eu participo do Rotary e a gente atende bastante baixa renda. E a gente vai fazer um Rotary Day, que é um evento de, de, de cuidado para esse pessoal de baixa renda, e uma das coisas que foi comentadas foi fazer palestra, e eu sugeri que educação financeira fosse uma dos temas abordados, porque é engraçado, a escola pública que a gente atende no nossa área de região, ela, ela foram pais que eram de escola particulares e na pandemia perderam a capacidade de pagar uma escola particular para os filhos, e os filhos estão em escola pública hoje. Então, também é isso, né? Uma mudança, teve um cenário de mudança de nível social, enfim. Mas eu achei bem interessante. Parabéns aí, Patrícia. É bem interessante. Alguém gostaria de contribuir mais? Você faz parte, Marcelo, do Rotary, né? A minha filha estuda no Rio Branco e o Rio Branco é da Fundação dos Rotarianos, né? Você sabe que eu faço parte do comitê de investimentos da fundação. A Ah, fundação é do Rotary e eu conheço muito bem o presidente da fundação. E a gente uhum. criou um comitê porque foi vendido às faculdades Rio Branco, que ficavam na Lapa. Ah, foi vendida? Foi vendida, a da Lapa foi vendida. E aí eles Hum. estão querendo fazer outros projetos também na área de educação,
mas primeiro vai captar um recurso e eu estou ajudando na parte do investimento desse Legal. recurso. Eu moro do lado, eu estou a 2 quadras do Rio Branco, Aqui em Genópolis? Eu estou em aqui em Genópolis. Genópolis, aqui em Eu Genópolis. moro, eu moro a 3 quadras, né? Eu tô na Angélica com a Higienópolis. Pertinho, eu estou na Piauí. Na Né? Piauí. Estamos próximos. Mas, gente, ó, só para retomar, não deixem de avaliar a sessão. Eu já coloquei lá a avaliação e agora é com o professor Rogério para terminar aí. Bom, então foram os 4 artigos previstos, né? Artigos bem legais, a gente comentou tudo. A gente agora agradece a participação de todos, né? Os autores, aqueles que contribuíram, o Marcelo que me assessorou aqui, eu que moderei aqui os debates, tudo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo Praxedes, Bárbara Diogo, o Alan Santos está aqui, a Patrícia, o Isaac avisou que ia ter que sair um pouquinho mais cedo, né? Então, muito ótimo contar com a participação de vocês. Então é isso. Encerramos a sessão agora por hoje, né? Vocês querem tirar uma foto, alguma coisa, só para terminar? Pode ser Para sim. divulgar no LinkedIn ou em algum lugar que vocês queiram? Quem quer tirar aí? Eu já dei um print na minha tela aqui. Boa. Compartilha com a gente, meu cara. Bota Deixa eu aí ter no que salvar chat. aqui isso, né? Que a gente coloca aqui no chat. Eu preciso salvar agora aqui. O meu computador também está lento, a internet também está lenta, né? É o bairro aqui, acho que é total. Não sei se o teu é vivo, o meu é vivo, Não, o meu é claro, o meu aqui é claro. é claro. E eu tenho que dar uma aula à noite ainda bem que é online, né? Não preciso ir lá para o IBMEC, né? Estou tentando aqui salvar a foto, mas ainda não consegui. Pronto, né? Vamos salvar aqui a foto. Legal. Vamos colocar aqui. Muito bem. Agora eu vou compartilhar aqui no chat com vocês. Eu preciso fechar ela aqui antes, né? Vamos ver se eu consigo salvar ela agora aqui, né? Compartilhar Mas aqui. teu filho está numa ótima escola, adoro o Rio Branco. Meus filhos só não estão por uma razão religiosa, mas se não estariam. Mais um semiárido concluído, meus caras. Muito bem. Mais um Parabéns aí ao semiárido trabalho de concluído. vocês, tá? Valeu. Porque aqui não sei se Obrigado. está saindo, está compartilhando, é. Acho que Foi, o Tá Marcelo entrando. Prachedes saiu Agora meio entrou. foi, escuro. foi. Agora entrou. Eu só vou salvar aqui. Me dá 12 segundos para eu salvar, porque senão fecha Não, o. não vamos fechar, não vamos fechar, não. E acabamos em cima do horário mesmo, 6 horas. Acabamos 6 horas, 4 minutos antes. Desculpa pelos intempéries aí com a Não, mas a chuva internet. aqui no bairro tá. Tá fogo. Eu salvei, gente. Obrigado, tá? Valeu. Bom final de semana a todos. E a gente se vê nos próximos congressos Uma também. honra, gente. Satisfação, tá? Um abraço aí a Um todos. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.